Eu comprei a nova serra de bancada da Wonder e no vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os detalhes e características dessa serra. E principalmente mostrar para você o que a Wonder acertou e o que ela errou no projeto dessa máquina. E para você que gosta de unboxing, a gente vai começar tirando ela da caixa. Pronto, agora vamos para o que interessa. A serra ela é construída nos mesmos moldes da GTS 10J e da 7492 da DeWalt, inclusive tem muitas semelhanças visuais e de funcionalidade com a serra da DeWalt. A estrutura dela é feita com uma armação de tubos de alumínio que suportam um tampo, uma mesa também de alumínio. A única parte fechada na serra é esse painel frontal aqui, onde tem os dispositivos principais de regulagem de acerto da serra. No resto, ela é totalmente aberta, é uma estrutura completamente aberta. E ela não vem com pés como a maioria das serras de bancada de entrada, por exemplo. Ela é isso daqui que você está vendo. Então você precisa obrigatoriamente construir uma bancadinha, um banco, uma mesinha para colocar ela em cima, porque ela não vem com pés para deixar na altura ideal de trabalho. A serra vem equipada com um motor de 1.800 watts, a rotação dela é de 4.500 RPM e ela suporta discos de até 10 polegadas, lâminas de 254 milímetros de diâmetro. O eixo para acoplamento da lâmina é de 5/8, aproximadamente 16 milímetros. Aqui no painel frontal da máquina a gente tem o botão de liga e desliga, que é do tipo eletromagnético. Para ligar você vai precisar sempre levantar essa capa de proteção e pressionar o botão verde. Para desligar é só bater aqui que desliga. Tem aqui um dispositivo de proteção térmica, então em caso de superaquecimento ele vai acionar para desarmar o motor da máquina. Aqui tem a manivela do sistema de elevação. Aqui tem a presilha para soltar a inclinação da máquina, para fazer a liberação da inclinação por ângulo. Aqui a trava da guia paralela para travar ou soltar o dispositivo e aqui o manípulo então de ajuste de largura da guia paralela, de posição da guia paralela. Aqui nessa lateral a gente tem um enrola-fio então para deixar o cabo de força e as chaves para substituição do disco que são presas aqui por um parafuso com uma porca-borboleta. Nessa mesma lateral aqui na parte de trás a gente tem um suporte que encaixa o goniômetro, então ele fica aqui preso na estrutura da serra, ele tem que estar inclinado assim para caber aqui atrás, mas para transportar facilita um pouco. Aqui na outra lateral é onde fica presa a capa de proteção para o disco e o dispositivo anti-retrocesso. Então ele fica preso aqui nessa parte de trás, esse dispositivo aqui, e a capa de proteção do disco aqui também. Na parte de trás tem apenas a saída do coletor de pó aqui, o diâmetro externo dessa saída é de 63 milímetros e interno 58 milímetros. A mesa da serra é toda feita de alumínio. As dimensões úteis aqui da mesa da serra são de 55,5 de largura por 57 centímetros de comprimento. É lógico que aqui com os trilhos, com as guias aqui, aumenta um pouco a dimensão da serra, mas a mesa então é de 55,5 por 57 centímetros. Essa serra aqui não tem a mesa extensível, mas sim a guia paralela lateral extensível. Então ela tem um apoio aqui que você baixa, ele fica nivelado com a mesa principal para dar apoio de corte na madeira e você consegue ampliar a capacidade com essa guia paralela. O máximo que você consegue cortar aqui lateralmente com a guia paralela são 59 centímetros. As canaletas do tampo aqui, os slots por onde correm os acessórios da serra de bancada, tem 20 milímetros de largura e 11 milímetros de profundidade. Então uma canaleta um pouquinho maior do que o padrão de 3/4 de polegada da Stanley e da DeWalt, por exemplo. Então 20 milímetros de largura, 11 milímetros de profundidade. A usinagem dela é padrão, então aqui tem a base de apoio, mas tem o encaixe do tipo T aqui na parte de baixo do slot. Aproveitando que a gente está falando aqui das canaletas, dos trilhos, deixa eu mencionar sobre o goniômetro, ridículo como de qualquer serra de bancada, tá? Cheio de folgas, muito mal feito, só para dizer que tem um acessório. Então você vai ter que ou remendar ou comprar um goniômetro decente. E sobre os trilhos aqui, deixa eu já fazer um adendo. Esse trilho do lado esquerdo aqui, ele está perfeito, 20 milímetros de ponta a ponta, 100% bem usinado. Já o do lado direito aqui tem diferenças, ele é um pouquinho mais estreito aqui na ponta, tem uma pequena diferencinha, aqui no meio um pouquinho mais largo e aqui no final um pouquinho mais estreito também. Então aqui teve um defeitinho de usinagem no trilho e possivelmente para um sled, por exemplo, isso pode ser prejudicial. Eu tenho que ver com mais calma isso daqui, mas eu já detectei numa primeira medição uma pequena diferença na usinagem do trilho do lado direito. Vamos aproveitar que a gente está falando do tampo aqui, vamos falar um pouquinho sobre o insert plate, aqui a chapa de inserção do disco. Finalmente um fabricante fez um negócio decente para essa peça aqui nas serras. Apesar de ter uma ranhura maior do que o desejado aqui, pelo menos esse insert plate aqui foi bem construído, bem pensado e bem planejado. Por quê?
Ele tem 4 parafusos de ajuste aqui para você ajustar a profundidade dele, então você consegue deixar ele 100% nivelado aqui com a mesa da serra. Então o problema de nivelamento está resolvido. Segundo ponto, não tem parafuso para você colocar e tirar. É um engate aqui que você solta para um lado e ele remove, você remove aqui o insert plate e para o outro lado você trava ele. Então finalmente acertaram nesse detalhe aqui e é um insert plate que vale a pena você utilizar mesmo tendo essa folga maior. Vamos precisar ver na prática depois quanto pó vai voltar aqui para cima por conta dessa ranhura, mas pelo menos é um acessório decente e bem construído. Eu dei uma conferida na planicidade do tampo aqui e tá ok, tá? Não tá perfeito, mas tá ok, tanto no sentido do comprimento quanto no sentido da lateral. Lateralmente aqui ele tá muito mais reto, muito mais plano nesse sentido aqui do que no comprimento. Aqui eu tenho 2 pontos aqui, 2 setores, digamos assim, nessa parte central que estão um pouquinho mais baixos em relação à ponta. Eu creio que seja o peso da máquina aqui no meio que puxa essa parte para baixo, já que não tem nenhum apoio, nenhum suporte na parte de baixo aqui, só apoios na frente e na parte de trás. Eu acho que a rigidez do tampo não é suficiente para o peso de máquina que tem aqui embaixo. Se você aperta um pouquinho aqui, você percebe que ele cede um pouquinho e volta para a posição. Então eu creio que o que aconteceu aqui foi o peso da máquina puxou isso aqui um pouquinho para baixo e tirou o 100% de planicidade. Não é algo preocupante num primeiro momento, ou seja, isso aqui não vai tirar a precisão do trabalho que você vai fazer, porém se continuar puxando, se continuar empenando, pode virar um problema com o passar do tempo. Num primeiro momento tá ok e é muito melhor do que o tampo de todas as serras básicas que você tem aí no mercado. A serra vem de fábrica praticamente montada, a única coisa que vem numa embalagem separada com parafuso é esse manípulo aqui que ajusta a guia lateral. Então ele vem solto, separado, você precisa encaixar ele aqui e prender com um parafuso. A guia paralela vem de cabeça para baixo para ficar nivelada com a superfície da mesa aqui, então facilitar o transporte e a embalagem do produto. Então precisa também inverter ela na posição de uso, digamos assim. Por falar em guia paralela, é aqui na guia paralela que vem embutido o acessório de empurrar a madeira. Agora vamos falar sobre a estrelinha dessa serra de bancada aqui. Eu acho que a melhor coisa que essa serra aqui tem, que a gente pode destacar, é a guia paralela. Primeiro porque ela é movimentada por um sistema de cremalheiras, o que dá uma rigidez e uma precisão no ajuste aqui muito boa para você trabalhar. Então tem um sistema de cremalheiras com engrenagem duplo, tanto aqui quanto na parte de trás. Quando você gira aqui, então tem engrenagens sincronizadas que fazem a movimentação da guia paralela. Os trilhos aqui, por onde corre esse sistema de cremalheira com engrenagem aqui, ele tem uma rigidez muito satisfatória, principalmente nos primeiros centímetros de abertura aqui. Então quando você abre ele até mais ou menos a metade, você não percebe folga nesse sistema. Ele fica rígido aqui 100%. No finalzinho, quando faz a abertura completa, ele tem um pouquinho de folga, mas é uma folga mínima mesmo. Menos de 1 milímetro, eu acho que não sei se dá meio milímetro de folga. Então até o finalzinho aqui, faltando ainda uns 5 centímetros para abrir o restante, ele é 100% justo, não tem nenhum tipo de oscilação, porém quando você abre ele ao máximo, ele tem essa pequena oscilação. Eu creio que não vai atrapalhar a precisão de corte e é mínima mesmo, é uma oscilação, é uma variação muito pequena. A guia paralela tem 2 posições de acoplamento aqui. Você tem aqui um parafuso que você solta, ele é um parafuso de 1/4 de volta. Do outro lado aqui também você tem esse parafuso e daí você consegue levantar ela aqui, ela levanta desse jeito aqui e desengata desse pino aqui, ó. Então ela vai sair fora desse pino aqui quando você forçar ela um pouquinho para cima. Uma vez que você tirou, você soltou aqui o sistema da guia paralela, que pode ser colocado invertido aqui de cabeça para baixo para ficar escondido, digamos assim. Então você pode inverter ele aqui de cabeça para baixo para ele ficar oculto e não ser utilizado, ou você pode prender ele aqui em 2 posições. Aqui mais no final, para ter a capacidade máxima de corte, e aqui mais próximo para chegar até rente o disco. Quando ele está na última posição aqui, ele não chega até encostado do disco, ele vai ficar ali uns 7, 8 centímetros longe do disco, e quando está nessa posição aqui, você consegue cortar a partir de 0, digamos assim, a partir do disco da serra. O acoplamento aqui também é muito simples, você encaixa aqui nesse pino, coloca na posição correta, tanto na frente quanto na parte de trás, daí você força aqui um pouquinho, ele vai engatar. Daí quando você baixa, ele corre dentro desse parafuso aqui de ajuste, ó, e depois você trava. A guia paralela tem esse apoio auxiliar aqui que tem 3 posições distintas, então ele pode ficar completamente recolhido aqui para o outro lado, por exemplo, então você fica só com a face da guia paralela.
Você tem essa posição abaixada, onde ele fica nivelado com a mesa aqui e serve de suporte para você cortar quando você estende a guia paralela. E ele tem uma posição um pouquinho mais elevada, que fica por sobre a mesa, para você chegar mais próximo então do disco de corte e apoiar a madeira que você vai estar passando nessa régua mais baixa aqui, nessa guia mais baixa aqui, tendo uma superfície menor de contato, digamos assim, para cortar peças de baixa espessura ou mais estreitas um pouquinho. A movimentação e o travamento da guia paralela é feita aqui na frente da máquina. Esse manípulo aqui então serve para fazer o ajuste de distância da guia paralela em relação ao disco da serra, e essa alavanca aqui serve para fazer o travamento. Então quando você pressiona essa alavanca aqui, ela dá um estralo e trava a guia paralela, ela fica firme aqui para você fazer o corte então com precisão, para a guia não se movimentar. Quando você quer movimentar de novo, você puxa essa alavanca e daí você consegue movimentar. Ela dá um estralo bem alto aqui, quando você faz o travamento, e já aconteceu situações em eu tentar fazer o travamento aqui e ela simplesmente não travar. Ela tem um pequeno joguinho lateral aqui, dependendo como o dispositivo fica ali no local onde ele tem que fazer o travamento, ela não aciona até o final. Então já aconteceu de eu ter que dar uma balançadinha aqui, por exemplo, para conseguir fazer o travamento. Então não é um sistema tão macio no funcionamento quanto deveria. Talvez com o tempo de uso isso vai melhorando, talvez por a máquina ser nova ainda tenha esse pequeno engasgo aqui, mas é uma coisa que aconteceu, uma situação que aconteceu em testes rápidos aqui. O ajuste da altura de corte acontece por essa manivela aqui na parte inferior. Então o movimento giro no sentido horário sobe o disco, sentido anti-horário desce o disco. Não é o sistema mais macio que eu já utilizei, ele é um pouquinho pesado para elevar o disco, mas por conta do peso da máquina, do motor, da parte estrutural ali debaixo da serra. E não por conta do sistema. O sistema de elevação é bem construído, funciona de forma macia, eu creio que isso vai se manter mesmo após o uso da máquina pela forma como o sistema é construído. Mas ele é um pouquinho mais rígido por conta do peso da máquina. E aqui do lado da manivela de elevação a gente tem então o sistema para inclinação. Quando você baixa esse manípulo aqui, você libera o sistema para fazer a inclinação e quando você sobe ele, você trava na posição em que ele está aqui. Ponto negativo, não tem cremalheira, então quando você solta, você fica com o peso do motor, do sistema interno da máquina na sua mão, é um pouco mais complicado de fazer o ajuste nesse caso aqui. Se tivesse um sistema com cremalheira e engrenagem, seria perfeito. Mas você solta aqui, faz o posicionamento e trava ele no ângulo que você quer fazer o corte. Ponto extremamente positivo, você tem blocos de parada no 0 e no 45 graus, então você consegue configurar esses ângulos para eles ficarem sempre perfeitos e você não precisar fazer a conferência, por exemplo, para colocar em 45 ou voltar para 0 graus, para 90 graus. Então você tem blocos de parada ajustáveis aqui, que você ajusta para ele bater no final, digamos assim, e ficar sempre perfeita a posição, tanto no 0 quanto no 45 graus. Aqui você consegue ver um pouquinho dos detalhes do sistema de elevação. Ele tem dois pinos aqui de ferro, dois eixos de ferro aqui como guia, e tem aqui buchas no próprio sistema que suporta o motor aqui, que correm dentro desses eixos para cima e para baixo. Ali a barra de rosca, então, que faz a movimentação, e as engrenagens ali que são de plástico, como em praticamente todas as serras que vem hoje. Então o acionamento acontece pela alavanca que vem ali da frente da manivela, gira aqui a barra de rosca e faz esse sistema subir e descer, correndo por dentro desses trilhos, por dentro desses eixos aqui que servem como guia para cima e para baixo. Olha, aqui você consegue ver o bloco de parada que eu falei ali da inclinação, esse aqui é o do 0 grau, então que você consegue soltar ali o parafuso e fazer o ajuste dele para ficar sempre com a angulação perfeita. Então tem um dispositivo desses aqui no 0 e um lá no 45 para você fazer os ajustes. A altura, capacidade máxima de corte da serra aqui com a lâmina em 90 graus em relação à mesa é de 8,5 centímetros e com a lâmina inclinada em 45 graus fica mais ou menos 6,2, 6,3 centímetros. Então essas são as capacidades. Eu vim aqui na parte de cima da mesa de novo para te mostrar um outro detalhe aqui sobre o cutelo, a faca separadora, que também é um ponto extremamente positivo. Deixa eu tirar aqui a proteção. O que eu quero te mostrar agora está aqui dentro, ó. Tem essa alavanca aqui, que é uma alavanquinha de 1/4 de volta, que você solta aqui para fazer a movimentação do cutelo. Esse cutelo ele tem 3 posições distintas. Além de soltar a alavanca, você tem que puxar um pouquinho aqui, porque ele tem um sistema de mola que faz
essa trava aqui ficar prendendo o cutelo contra a base de apoio dele. Então quando você solta aqui, você vai ter 3 posições. Uma posição mais alta, que vai servir para encaixar aquela capa de proteção aqui em cima do disco. Tem uma posição intermediária aqui, que vai ser um pouquinho abaixo da altura máxima de corte do disco, então para fazer cortes de encaixes, por exemplo. E tem uma altura mínima aqui, que é ainda mais baixo, que o cutelo vai ficar na posição mínima, digamos assim, que é essa daqui. Então ele vai ficar aqui uns 2,5 cm abaixo do disco da serra. Então ele tem 3 posições que você pode definir sem o uso de ferramentas. Porém, você não consegue tirar o cutelo completamente fora aqui, porque ele tem uma trava no final. Então seria interessante se o cutelo saísse aqui por completo, para você conseguir remover ele em caso de necessidade. Em algumas situações ele atrapalha para fazer determinados trabalhos, então seria interessante poder tirar ele por padrão. Mas tem como resolver isso daqui e eu mostro num outro vídeo. Quando você posiciona o cutelo na posição adequada, ele tem travas aqui, o sistema de mola encaixa nesses furos aqui que tem e você simplesmente trava a alavanquinha aqui para prender ele no lugar. Então você pode posicionar de 3 formas distintas, porém não é possível remover pelo padrão da máquina aqui. Aproveitando que a gente está com essa capa aqui aberta, você pode ver que tem alguns furos aqui, alguns orifícios, por onde a gente vai ter problemas no sistema de coleta de pó. Então isso aqui vai ter que ser feito algum tipo de paliativo. Você pode ver aqui na capa que tem da inclinação, ó, tem fresta grande aqui na parte de baixo, lá na parte de trás, aqui na parte da frente também tem. Então a coleta de pó, apesar de ter um compartimento dedicado para isso, vai ter falhas que vão precisar ser corrigidas com certeza. Depois no teste da máquina a gente vai comprovar isso. O disco que veio instalado nessa máquina aqui é um disco de 36 dentes. Um disco bom para cortar madeira, materiais de uma forma geral, chapas de compensado, por exemplo, mas com MDF é claro que não vai desempenhar bem porque não é específico para isso. O furo central do disco é 30 mm, já veio com bucha de redução para 5/8, que é o eixo da serra, e a espessura desse disco aqui é de 2,2 mm e a largura da vidia do corte é 3,1 mm. É um disco relativamente bom para você começar, porém ele tem superfícies aqui na lateral muito ásperas, o que vai facilitar a aderência de resinas aqui e acelerar o processo de queima da madeira, digamos assim, por conta do excesso de sujeira que vai ficar impregnado nesse disco aqui. Agora eu vou botar a máquina para trabalhar, eu vou ligar ela para você ver ela em funcionamento e aqui você vai ter 2 surpresas, uma muito boa e uma muito ruim. A boa é que essa máquina vem equipada com sistema de partida suave, ou seja, não dá aquele tranco na hora de ligar, ela vai aumentando a velocidade gradativamente até atingir o máximo. A segunda surpresa é o nível de ruído. É extremamente alto por conta da construção da máquina ser totalmente aberta, isso aumenta o nível de ruído. É um motor de escovas convencional, então faz ruído, mas a máquina sendo aberta, esse ruído é intensificado. Só para você ter uma ideia do nível de ruído, eu estou falando aqui num tom de voz normal, de conversa, e eu não faço nenhum tipo de tratamento no áudio dos meus vídeos. Eu vou deixar o nível de ruído da máquina também sem tratamento para você ter uma ideia da intensidade desse ruído da máquina funcionando. Bom, com certeza não vai ser a ferramenta mais silenciosa da sua oficina. Um ponto crítico desse tipo de máquina aqui normalmente é o nível de vibração dela, que pode prejudicar não só a precisão, como a qualidade do corte. Então eu vou fazer um teste rápido aqui, mesmo a serra não estando em cima de uma bancada ideal. Essa bancada aqui é mais alta e não é tão rígida, digamos assim, para esse tipo de finalidade. Mas vai dar para a gente ter uma noção. Vou deixar esse parafuso aqui e vou acionar a máquina para ver o quanto de vibração a gente vai ter aqui. Bem pouca vibração, o parafuso se mexe, caminha um pouquinho sim, mas não é nada preocupante e levando em conta ainda que ela não está na bancada ideal, eu creio que esse nível de vibração tende a reduzir se ela estiver em cima de um apoio com um pouco mais de peso e um pouco mais baixo. Agora que eu já te mostrei todas as principais características da serra, é hora da gente conversar um pouquinho sobre ela para mais informações e a minha opinião sobre o produto.
Antes disso, eu gostaria muito de pedir para você interagir com esse conteúdo, deixar um comentário, uma curtida, compartilhar, enfim, ajudar a aumentar o engajamento desse conteúdo, já que eu comprei uma serra de mais de R$2.000 só para fazer review e trazer essas informações para você. Não custa nada você me dar uma força aí também. Links para aquisição, caso você tenha interesse, vão estar aqui na descrição do vídeo e você ajuda demais comprando através do meu link. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta. Tem coisas muito boas e tem coisas que deixam a desejar, como em qualquer ferramenta. Se eu pegar uma 7492 da DeWalt, uma 10J da Bosch, por exemplo, eu tenho certeza que eu vou achar alguma coisa de negativo naquelas ferramentas, assim como eu achei nessa daqui. Não existe ferramenta perfeita no mercado, minha opinião pelo menos. É uma serra bem construída, com recursos muito interessantes, e se a Wonder não enlouquecer no preço da serra e mantiver ela na faixa aí dos 2.200, por aí, 2.500 no máximo, tem tudo para ser uma ótima serra com um bom custo-benefício para um hobbyista comprar como primeira serra de bancada, já que tem mais coisas boas do que ruins na construção da serra. Os principais pontos positivos dessa serra aqui, na minha opinião, são a guia paralela, acho que é de longe o melhor de todos eles, o sistema de cremalheiras é muito confiável, muito robusto, a forma de você ajustar isso, as possibilidades de ajuste da guia paralela, ter partida suave, o insert plate com regulagem, com trava ali de botão de clique sem precisar colocar e tirar parafuso, o cutelo com ajuste de altura sem o uso de ferramentas. Eu acho que a coleta de pó vai deixar um pouquinho a desejar e a falta da cremalheira para inclinação do disco, além do ruído, são os principais pontos negativos. Eu vou comprovar tudo isso em teste ainda, a gente vai validar todas essas informações, tudo que eu falei no vídeo de hoje. A primeira impressão que eu tive da ferramenta foi muito boa, é uma ferramenta bem construída, aparenta ser bem estável, com o tempo a gente vai poder comprovar tudo isso, mas a primeira impressão foi muito boa. Eu acho que, como eu mencionei, se o preço não ultrapassar os limites do lógico, vai ser uma boa compra para quem está aí começando na marcenaria, que é uma serra um pouco mais confiável do que uma Stanley, por exemplo, que era a serra que eu indicava antes de ter colocado a mão nessa daqui. Não quer dizer que as outras serras que estavam no mercado passaram a ser ruins a partir de agora, não é isso. O que acontece é que aqui a gente criou um novo padrão, digamos assim, de mercado. Daí tudo vai depender de como a Wonder vai querer posicionar esse produto aqui. Se ela vai querer brigar com 7492 e com 10J, ou se ela vai querer abocanhar uma fatia intermediária de mercado. Isso vai depender da política de preço da Wonder a partir de agora. Então a gente tem que esperar aí algum tempo, digamos assim, para isso se consolidar no mercado, para a gente ter uma real noção do custo-benefício dessa serra. Mas no primeiro momento, o preço que ela está custando aí na faixa dos 2.200 é uma excelente compra para um hobbyista que está começando aí, que é a sua primeira serra de bancada, por exemplo. Bom, como de costume, que eu sempre falo aqui nos vídeos, se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, ela será bem-vinda aqui nos comentários. Todas as questões vão sendo respondidas conforme a minha disponibilidade. No mais, muito obrigado a você por ter assistido esse vídeo e eu te vejo numa próxima oportunidade.